Boa noite, igreja. Que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém? Amados, é uma alegria para nós podermos ter essa oportunidade de aqui ouvirmos a palavra de Deus. Não é a minha palavra, mas é a palavra que Deus vai falar aos nossos corações. Portanto, eu peço que abram suas Bíblias em João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do primeiro versículo, vamos ler até o 19. Em reverência, quem puder ficar de pé, para que nós possamos fazer essa leitura. E ao seu lado, quem estiver sem Bíblia, por favor, compartilhe a sua leitura com essa pessoa. Amém? A palavra de Deus diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. E quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou outra vez para Galiléia. E era necessário, então, passar por Samaria. E assim chegou a uma cidade uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. E havia ali um poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana a mulher samaritana perguntou: como é o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. E disse a mulher: Senhor, não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como também os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: vai, chame o seu marido e volte. Aí ela pegou e disse: eu não tenho marido. E respondeu ela: disse Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, o que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Somente até aqui, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos. Fala conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir de Ti essa noite. Fala aos nossos corações, ó Pai, para que nós venhamos a sair daqui totalmente diferente da maneira que nós entramos. Venha, Pai, saciar as nossas necessidades através da Tua palavra. É o que nós te pedimos nesta hora, Pai, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar.
Amados, em Israel, constantemente, eles tinham um problema de seca. O território de Israel vivia em constante seca. As fontes de águas e os rios, eles não conseguiam fluir durante o ano todo. Na maior parte do tempo, os rios secavam, as fontes também secavam, e eles tinham sérios problemas de água. E então, eles davam muito valor para a questão de água. A água era um bem preciosíssimo para eles, que viviam nessa região seca, nessa região quente, da qual as águas, elas não resistiam até durante o transcorrer do ano. E Jesus inicia aqui com a mulher um discurso falando acerca de água, né? Ele fala sobre a água viva. Na realidade, quando ele fala sobre a água viva, o povo daquela região entendia também que existia água morta, né? O que acontecia? A água viva para eles era a água corrente, era a água que não ficava parada. É como o rio Tapajós aqui, nós temos uma correnteza, está constante em andamento, a água está correndo aqui, a correnteza. Então, para o povo de Deus, para o povo daquela região lá, isso era chamada de água viva. E por ser uma região seca, por ser uma região que era maltratada por causa da temperatura, e as pessoas tinham dificuldade de ter água, alguns construíam cisternas para armazenar água que caía das chuvas e tudo mais, né, para que pudessem ter esse recurso durante um tempo, através das cisternas. Outros tinham o privilégio de ter um poço, né, e ter água através dos lençóis freáticos. E a grande diferença entre água morta e água viva, eu não sei se eu expliquei para vocês aqui, a água morta era aquela que era parada, como a água do poço, né? A água do poço era tida como uma água morta. E a grande diferença entre água morta e água viva era que na região de Samaria, aonde se deu essa história aqui, nessa localidade, principalmente aqui em Sicar, aquela região ali de Siquém, né, não tinha rios naquela região, não tinham fontes de água, não tinham córregos de água. Por isso, Jacó, que passou por aquela terra ali, transitou por aquela terra e deu aquelas terras para José, seu filho, né, ele cavou um poço, esse poço aqui do qual Jesus aqui parou, e encontrou com essa mulher samaritana. Ele cavou aquele poço, e se ali foi cavado aquele poço, é porque não existia água viva por ali, né? E a mulher se viu maravilhada quando Jesus disse que ele poderia oferecer para aquela mulher água viva, e ela disse: poxa, como é que você pode fazer isso, né? Primeiro que você está aqui querendo água, e eu não tenho como tirar, porque o poço aqui era profundo, aquele poço tinha mais de 30 metros de profundidade, e era necessário ter uma corda, e Jesus não tinha uma corda, né? Não tinha uma corda. Então ela ficou maravilhada, como é que aquele homem que ela ali conheceu, ali à beira do poço, poderia oferecer para ela água viva, água preciosa, a água pura, que era água corrente de rios, que naquela região não tinha, né? Na realidade, esse foi um discurso que Jesus teve com a mulher, porque em si, a questão não é a água. Em si, a questão foi o discurso que Jesus teve, a conversa que Jesus teve com essa mulher, e mostrou para ela as necessidades que ela tinha,
e que ele poderia suprir as suas necessidades. E eu creio que Jesus Cristo, ele é a fonte de água viva, ele é aquele que pode suprir as nossas necessidades, tá? Então, a conversa em si não está falando de sede de água aqui para aquela mulher, mas sim de suprir as suas necessidades diante daquilo que ela praticamente não estava vendo na sua vida, não estava percebendo na sua vida que poderia ser melhor. E Jesus inicia esse discurso com ela e vai mostrando para ela em 3 momentos, né, o que ela precisava saber da sua vida para que ela pudesse ter acesso às fontes de água viva, que era o próprio Jesus. Eu creio que Jesus pode saciar as tuas necessidades no nome de Jesus. Eu creio, tá? Então, não importa qual seja, talvez você olhe para os lados, talvez você esteja vivendo momentos de seca na sua vida, que precisa saciar as suas necessidades, e você não tem como, mas eu quero te dizer essa noite que Jesus pode saciar a tua necessidade. Então, Jesus, em 3 momentos, Jesus conversa com essa mulher e vai mostrando para ela o quão ela precisava, como é que ela estava, para que ela pudesse entender que ele seria a fonte de água viva que poderia saciar as necessidades daquela mulher. Porque o discurso que ele desenvolve, de certa maneira, ela não vai entendendo, né? Ela não vai entendendo o que Jesus está conversando com ela, e ele vai mostrando aos poucos a vida dela, como ela está, né? Até que ela desperta e entende que Jesus é aquele que realmente poderia saciar as suas necessidades. Então, como é que nós podemos saciar as nossas necessidades? Eu quero compartilhar aqui 3 situações para que nós possamos entender. O primeiro diz assim: nós teremos as nossas necessidades saciadas quando nós caminhamos para o fundo do poço, né? E até parece assim, poxa, se eu quero saciar a minha necessidade, né, se fosse de água, e já não tenho mais acesso, então eu vou até o fundo do poço para saciar. Não é por aí não, tá? É exatamente o contrário. Quando a gente chega literalmente no fundo do poço, tá, é que quando você tem as possibilidades de começar a ser abençoada pelo Senhor, tá? Essa mulher estava caminhando, para o fundo do poço. E nós podemos entender isso nesses versículos aqui que nós vamos compartilhar, o versículo 6 e o versículo 7. Olha só, havia ali um poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me água. Jesus puxou conversa ali para começar o discurso com aquela mulher. Amados, Jesus não estava ali de propósito. Aliás, não estava ali por acaso. Jesus, ele não estava ali, conforme diz o versículo 6, ele não estava ali à beira do poço porque estava cansado. Ou talvez, como diz o versículo 7, ele não estava ali porque ele tinha sede. Ou, conforme diz o versículo 10, ele não estava ali porque ele queria atenção. De maneira nenhuma. Jesus sabia o que ia acontecer ali naquele momento. Jesus sabia com quem ele iria encontrar. Jesus sabia, já conhecia a história daquela mulher, sem antes ter tido o contato com ela. Assim como Jesus, ele chegou em dado momento e pediu para que os seus discípulos entrassem no barco e passassem para outra margem, né? E durante essa viagem, ele dormiu na polpa daquela embarcação, e veio aquela tempestade e tudo mais. Jesus não passou para outra margem para descansar. Ele teve uma missão de ir lá naquela outra margem e ali salvar, libertar aquele homem endemoniado, o gadareno. Ele teve essa única missão.
E aqui, nesse momento, ele não para ali naquela beira daquele poço ali, simplesmente para descansar, porque estava com sede, ou cansado, ou precisava ser reconhecido. Não, ele sabia com quem ele ia encontrar. E eu quero dizer para você que Jesus sabia exatamente quem estaria aqui essa noite. E Ele conhece a cada um de nós, e sabe das nossas necessidades. Sabe das nossas necessidades. E Ele começa esse discurso com a mulher exatamente para tentar mostrar para ela a sua condição, o seu viver, e como ela poderia estar. Amados, Jesus chegou ali meio-dia, na hora que o sol mais castigava, ali naquela região. E entenda, tá? E entenda que aquela mulher chegou exatamente ali naquela hora para tirar água. As mulheres da região, elas iam até o poço no amanhecer, nas primeiras horas do dia, ou então voltavam lá no finalzinho da tarde, quando o sol já estava mais ameno. Mas aquela mulher estava indo lá ao meio-dia. Por quê? Por que isso nos chama a atenção? Por que ela foi meio-dia? Por que ela não foi de manhã cedo? Por que ela não foi no final da tarde, como iam as mulheres dali daquela região? E os versículos 18 e 19 vão nos dizer isso, que Jesus confronta o pecado daquela mulher. Versículos 16 a 18, vai dizer que Jesus confrontou o seu pecado, lembrou que ela tivera 5 maridos, e o homem com quem ela estava naquele momento, não era dela. Aquela mulher estava vivendo naquela situação, e por conta desse viver dela, ela já não tinha mais as pessoas próximo dela. Ela tinha as pessoas contra ela. Ela já não era benquista na sociedade. Ninguém queria convívio com aquela mulher. Ninguém queria saber dela. Nem os seus familiares já não tinham mais comunhão com ela. Não queriam mais saber dela. Talvez por essa questão que ela vivia. Ela tinha tido 5 maridos. E ela estava com um homem agora que não era seu. Talvez por conta dessa situação, ela, de maneira, ela é excluída da sociedade por conta disso. E por isso que ela ia até o poço ao meio-dia para não encontrar com ninguém. Você sabe quando aquela pessoa diz assim, aí, rapaz, ó, lá vem um fulano de tal, bora por aqui para a gente não encontrar com ele. Sabe aquele pessoal que diz assim, olha, não deixa os teus filhos ter amizade com aquele pessoal lá. É bom que teu filho não se relacione, é bom que a gente não se relacione com aquela pessoa. Sabe quando a pessoa começa a ser excluída da sociedade, as portas começam a se fechar diante dela? Sabe aquela pessoa que os outros não querem ter relacionamento, as outras pessoas não querem ter contato com ela? E o coração dessa mulher, eu imagino que, por conta disso, que ela não era benquista, ela estava caminhando para o fundo do poço. E o fundo do poço é o pior lugar que você pode estar. É o último estágio da sua vida. É o fim da linha. O fundo do poço, ela estava caminhando para isso, porque agora ela tinha que tentar sobreviver ou tentar tocar a sua vida dessa maneira, se excluindo dos outros. E talvez essa mulher chegasse a um ponto que talvez ela não aguentasse mais o fundo do poço. E muitas das vezes nós caminhamos assim, em situações difíceis, que as coisas vão se fechando diante de nós, vão se fechando, as coisas vão ficando difíceis, a gente vai caminhando para o fundo do poço, e a gente não está atentando para as situações. E quando esse tipo de situação, de caminhar para o fundo do poço acontece, isso gera no nosso coração situações difíceis. E ela precisava tentar
por que que ela estava caminhando para o fundo do poço. E Jesus, no decorrer da história, da conversa, fala para ela que ali ela tinha tido 5 maridos, e aquele homem com quem ela estava agora não era seu marido, né? Amados, ao me deparar com essa leitura, Jesus começou a falar no meu coração algumas situações que nos levam, que podem nos levar para o fundo do poço. E o primeiro que Jesus falou no meu coração é o pecado. Jesus estava mostrando para aquela mulher, estava apontando para aquela mulher que aquela vida que ela estava vivendo não era uma vida agradável para ela, para ninguém. E o pecado, em primeiro lugar, é o que mais leva pessoas para o fundo do poço. O pecado é o que mais arrasta as pessoas para o fundo do poço. Quinta-feira, agora, eu mencionei um episódio, uma etapa da minha vida, da qual eu estava desviado dos caminhos do Senhor, e eu tinha uma condiçãozinha, e eu sentia a voz do Espírito Santo falar no meu coração para que eu voltasse para os caminhos do Senhor, mas eu não queria voltar, porque o momento que eu estava vivendo era muito bom. Eu compartilhei isso quinta-feira, lá na clínica Renascer, ali para os drogados. Jesus falava no meu coração, através do Espírito Santo de Deus, para eu voltar para os caminhos do Senhor. Eu não queria, porque a vida que eu estava tendo mundanamente, né, era muito boa. E eu compartilhei ali que eu tinha muitos amigos que me consideravam, que me tinham como uma boa pessoa, porque eu sentava numa mesa de bar, mandava começar a pagar cerveja, e eles sentavam ao meu redor, e eu tinha muitos amigos. Mas engraçado que quando acabava o meu dinheiro, eles iam embora. E Jesus falava, volta. E eu disse, não, está bom aqui. Resultado, o Senhor permitiu que eu perdesse tudo que eu tinha. E eu fui para o fundo do poço. E a palavra de Deus, em si, ela nos mostra que o pecado, ela nos arrasta para o fundo do poço. Em vários versículos, não vou ler todos, logicamente que não tem como, mas eu quero destacar 3 aqui. Salmos 42, versículo 7, diz assim, um abismo chama outro abismo. E eu entendo que quando um abismo chama outro abismo, ela está nos levando para o fundo do poço. Um drogado, ele começa, talvez, fumar um cigarro comum, depois ele vai e experimenta o cigarro de maconha. Ele não se contenta, ele passa para a cocaína, da cocaína ele não se contenta, vai para o crack, e para o crack, para outras drogas mais pesadas, ele vai caminhando para o fundo do poço. O cara da bebida, ele começa a tomar umas cervejas, depois eu tenho uma pessoa na família, que ia para a festa, e para não gastar mais o dinheiro com cerveja, que já não embriagava ele parava num bar antes de ir para a festa e tomava não sei quantas doses de cachaça, para depois ir para o bar. Ele se programava para pegar um porre. Eu não entendo um negócio desse. Um abismo vai chamando outro abismo, vai nos levando para o fundo do poço. Salmos 40, versículo 2 diz assim, o salmista falando, ele me tirou de um poço de destruição. Esse salmo é de Davi. E sabemos que Davi, sendo homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, pecou, né? Por causa do adultério. Do adultério, destruiu uma família, ceifou vidas, acabou com tudo, foi para o fundo do poço. João 10,10 diz, né? O inimigo vem tão somente para matar, roubar e destruir, ou seja, nos levar para o fundo do poço. Quando nós damos ouvido para as propostas do inimigo, que não vem para nós na sua figura original, né, de chifre, tridente, rabo,
vermelho, não vem para nós assim, ele vem para nós assim, disfarçado com aquilo que nós gostamos, e faz propostas que alegram o nosso coração, que o pecado de amargo ele se torna doce e atrativo, e a gente vai, né? Provérbios fala que a gente inocente vai como um animal para a arapuca, para a armadilha, né? E aquilo lá que está lá na arapuca, na armadilha, o atrativo, a isca, nos leva para lá, aí quando a gente é pego, que a gente vai dar conta que a gente caiu no fundo do poço. É complicado. Segundo, a falta de Deus nos leva para o fundo do poço. Eu tenho Deus no coração, mas muitas pessoas vivem que dão testemunho que só misericórdia. Não atentam, né? Será possível, é necessário cair aqui no fundo do poço como eu caí? Terceiro, o esfriamento espiritual nos leva para o fundo do poço, né? A gente até começa bem, vai, de repente acontece alguma coisa, e a gente começa a entrar no estágio de esfriamento, vai, né? Até nos levar para o fundo do poço. Quarto, quando nós temos a ameaça do bem-estar da nossa família, né? Está tudo muito bem? Está tudo muito bem, está tudo uma boa, a despensa está cheia, nós temos uma reserva no banco, está tudo muito bom, tal. Mas, de repente, quando as coisas começam a se desestabilizar, ao contrário, que era para ir para a igreja, para buscar a Deus, as pessoas começam a se afastar, porque agora tem que se dedicar, e isso aí pode nos levar para o fundo do poço. Uma crise financeira também nos leva para o fundo do poço. As fragilidades da idade diante dos desafios que nós temos na nossa limitação também nos levam para o fundo do poço. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico e enfermidades em si nos levam para o fundo do poço. A gente não tem ali a fé que o médico dos médicos está conosco. É difícil. Nos levam para o fundo do poço. Quando nós não aceitamos os desígnios de Deus, nós vamos para o fundo do poço, porque às vezes nós estamos diante de situações que nós oramos, Senhor, faz o teu milagre, Senhor, no nome de Jesus, faz isso, Senhor, assim, e a gente pede para Deus, quando te vê, Deus nos surpreende com algo totalmente diferente, que não era aquilo que a gente queria, né? E de repente a gente até desconhece e passa a não aceitar os desígnios de Deus, porque Ele é soberano, está no controle de todas as coisas e quer sempre o melhor para nós. Quando a gente não aceita isso, a gente vai para o fundo do poço. A dedicação de tempo e valores em futilidades da vida também vão minando o nosso viver e nos leva para o fundo do poço. Quando nós deixamos de participar das coisas, de momentos importantes da nossa vida, por causa de alguém, ou então por causa de algum desafeto, isso vai minando o nosso viver, também vai nos levando, aos poucos, para o fundo do poço. Mas o fundo do poço é o final da linha. E nós podemos evitar o final do poço. Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, quando Ele passa a ser o Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele passa a nos guiar, e nós passamos de largo do poço, e não tem nem como passar ali perto, porque Ele vai nos sustentar e vai nos guardar no nome de Jesus. O fundo do poço é o pior estágio da nossa vida. O fundo do poço é o pior lugar. Mas nós podemos evitar ir para o fundo do poço. A palavra de Deus diz, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amados, é tão bom quando a gente reconhece que Jesus, Ele é o nosso Senhor,
Ele é o nosso Salvador, Ele é a fonte de água viva, Ele é aquele que toma conta de nós, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que supre a nossa necessidade, Ele é aquele que faz por nós infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensando. É muito bom quando a gente está com Jesus, porque Ele nos guia pelos vales da vida, nos leva às águas de descanso, e ali a gente é suprido de todas as necessidades. Mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque o Senhor vai estar conosco no nome de Jesus. Mas só que tem pessoas que não querem abrir a porta para Jesus. Não querem abrir a porta para Jesus. Jesus bate lá e as pessoas não querem abrir a porta porque acham que não é o momento. Sabe aquela visita incômoda que bate na nossa porta depois do almoço? Eu durmo depois do almoço. Se eu fosse lá bater a porta, uma vez eu encomendei um açaí do Gilberto. Gilberto não está aqui, né? Eu vou contar isso aí porque o Gilberto não está aqui. Encomendei um açaí do Gilberto, né, para tomar depois do almoço. O Gilberto chegou 2 horas da tarde lá em casa. Eu estava sonhando. Eu estava sonhando com alguém batendo na porta lá. Quando eu acordei, disse: rapaz, isso é a hora de chegar aqui. Né? Tem pessoas que não querem abrir a porta para Jesus porque acham que não é a hora dele estar presente. Jesus é coisa de velho, né? Cuidado, né? Tem pessoas que têm outras prioridades e não têm interesse nem tempo de estar com Jesus. Não abre a porta para ele. Tem outras pessoas que acham que nunca vão precisar de Jesus. Pobre coitado. Tem outras pessoas que até simpatizam com Jesus, mas só conversam com ele pela janela. Não abre a porta, só conversa com ele pela janela. Para ele ir lá e eu aqui. Fica lá. Eu até gosto de ti, mas fica lá e eu aqui. Não quero que você faça parte da minha vida. Não quero que você venha mudar o meu viver. Até gosta de Jesus, mas fica lá no teu lugar e eu aqui. Tem outras pessoas que até permitem Jesus entrar em sua casa, mas deixam ele sozinho porque elas se dedicam a outras coisas, né? E hoje, principalmente, né, o celular é uma bênção, mas às vezes a gente está ali e se dedica mais tempo para o celular do que para a nossa família. A minha esposa briga constantemente comigo, com toda razão, porque o tempo que a gente passa no celular, a gente tira o tempo de outras coisas. Que dirá do Senhor? Eu tenho um pastor que veio aqui, e eu conversando com ele, eu fiquei de queixo caído. Digo: meu Deus, eu não estou fazendo nada para Jesus. Eu não estou fazendo nada diante daquilo que ele faz, comparando o meu viver com ele, né? Porque a gente faz plano de leitura bíblica de 1 ano. Vamos ler a Bíblia com 1 ano, né? Muitos desistem logo no início, outros lá na metade, outros não chegam nem no final do ano, né? Com muita dificuldade a gente consegue fazer um plano de leitura de 1 ano. E esse pastor que eu conversei agora, recente, agora no mês 6, ele disse: pastor, eu já li a Bíblia 6 vezes. Hã? Eu fiquei espantado. Ele contando a rotina dele. Ele disse que já leu a Bíblia em 1 semana. Digo: meu Deus do céu. Disse: pastor, como é que o senhor consegue? Eu tiro 3 horas de tempo exclusivamente para ler a palavra de Deus. E às vezes a gente passa tanto tempo no celular e assistindo TikTok e não sei o que, redes sociais, quem curtiu, quem não curtiu, não sei o que, e fica as outras coisas de fora. Tem outras pessoas que até abrem a porta para Jesus, mas só permitem que ele entre na sala. Sabe aquela visita que vai na sua casa? Sente aqui no sofá, sente aqui, né? Mas você é incapaz de mostrar a sua casa para ele, né? Antigamente as pessoas tinham esse negócio, né? Venha conhecer a casa. Olha, isso aqui é o banheiro, isso aqui é o nosso quarto, isso aqui é o quarto das crianças, isso aqui é a cozinha, tal, né? Tem outras pessoas hoje não fazem mais isso. Recebe a visita, deixa na sala, né? Porque temem
que Jesus entre no quarto, temem que Jesus entre no banheiro, temem que Jesus esteja conosco na hora que a gente abre o computador, ou está usando o celular. Então, deixam Jesus somente na sala. Tem outros que entendem que Jesus, o lugar de Jesus, para encontrar Jesus, é somente na igreja. E passam da porta para fora e vão viver a sua vida verdadeira. Aqui dentro se alegram estando na presença de Jesus, mas lá fora esquecem Jesus aqui dentro e vão viver a sua vida lá fora sem Jesus. Não quero que comente de Jesus aqui. Chega, não fala de Jesus aqui. Não abre a Bíblia em casa. Não abre a Bíblia em casa. Não abre a porta para Jesus, não recebe, não tem um relacionamento com Jesus. E eu entendo, amados, que quando a gente abre a porta do nosso coração, e a gente recebe com alegria, como Zaqueu recebeu Jesus, e ali houve transformação naquela casa, naquela família. Eu entendo que quando a gente abre a porta do nosso coração, verdadeiramente Jesus faz morada, Ele transforma o nosso viver, e nós nunca vamos provar do fundo do poço de maneira nenhuma, porque Ele nos guarda e nos protege. Aquela mulher estava excluída, e ela precisava entender isso de Jesus. Ela precisava entender. Ela estava se excluindo porque as outras pessoas não queriam mais. Mas se ela tivesse um relacionamento com Jesus, ela não teria passado por isso. Por isso, quem não tem um relacionamento íntimo com Jesus não pode reclamar se um dia vier a cair no fundo do poço. Você quer um conselho? Não saia daqui hoje sem entregar sua vida para Jesus. Não saia daqui hoje sem se reconciliar com Ele, se você entende que o seu relacionamento está Jesus na sala e você no quarto ou em qualquer outro lugar. Se reconcilie com o Senhor. Prove do relacionamento com Ele, porque Ele vai segurar na tua mão para que você não prove do fundo do poço, no nome de Jesus. Segundo, nós teremos as nossas necessidades saciadas quando entendemos que nós precisamos de Jesus, a fonte de água viva. Versículos 9 a 12. A palavra de Deus diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Versículo 10, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem como tirar água, o poço é fundo. Onde você ia conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior que Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu e também deu seus filhos e o gado? Entenda que foi o momento, versículo 7, que Jesus chegou com ela e pediu água, né? E qual foi a reação dela, versículo 9? Ela não deu a água para Jesus. Ela não deu a água para Jesus e questionou: tu és judeu, como é que pode, tu judeu, vir pedir água para mim, que eu sou samaritana? Que negócio é esse? Tu não sabes não que os judeus não se dão bem com os samaritanos? Como é que você chega a mim e vem pedir água? Ou seja, ao invés de atender o pedido de Jesus, ela fez esse questionamento e colocou em tela essa desavença, esse desentendimento, essa questão que tinha entre os judeus e os samaritanos. Na realidade, nessa atitude, ela demonstrou dois problemas no seu coração. Devido à vivência dela, por conta do seu pecado e o que ela sofria da sociedade, das pessoas, o seu coração estava amargurado. Era um coração amargurado. E também era um coração revoltado. Era um coração cheio de sentimentos ruins, do qual ela externava isso,
e muitas vezes sem saber. Podemos dizer que ela foi dura, ela foi mal educada. Nós sabemos de Raquel, aquela que casou com Isaac, quando Abraão mandou que fosse buscar uma mulher para o seu filho Isaac, né? Aquele homem que foi buscar a mulher se deparou com Raquel, que foi no poço para tirar água, e ele pediu água para beber, juntamente com seus camelos, com seus animais, e Raquel prontamente foi lá, tirou água do poço, deu água para ele, deu água para os animais, e levou aquele homem para casa, né? E essa mulher samaritana, ela reagiu assim, para Jesus. Na realidade, ela estava mostrando aquilo que estava no seu coração, a amargura, tá? Daquilo que ela sofria, e a dureza da qual ela vivia, que ela já estava transmitindo aquela situação. Então, nós teremos as nossas necessidades saciadas quando nós entendemos que nós precisamos de Jesus, a fonte da água viva, e esses sinais apontam para nós, quando o nosso coração já não mais suporta as situações da vida, né? Quando o nosso coração já não suporta mais a situação do viver, já não aguentamos mais os problemas do dia a dia, as perseguições que se fazem presente no nosso dia a dia, mas que elas nos arrastam desde o passado. A pressão das necessidades que nós temos que suprir todos os dias, é uma luta diária, de matar um leão todo dia, para que a gente possa se manter, estar bem. E isso cansa, isso maltrata, porque muitas das vezes nós ficamos sem ter tempo para a nossa família, nós não temos tempo para nós, cansamos. A pressão das necessidades nos cansam. E quando nós nos deparamos com o improvável, que a gente não sabe o que vai acontecer no nosso dia a dia, que gera no nosso coração ansiedade, medo, dúvida, a pressão do improvável, isso também acaba conosco, tira o nosso sono, tira a nossa paz. Quando nós somos cobrados diariamente para que nós possamos produzir, quando nós somos afetados por relacionamentos difíceis, de pessoas que nós temos que conviver, que estão nos matando, e a gente não sabe como superar essa questão. São situações que mostram no nosso coração amargura. Quando nós não toleramos mais as atitudes de A ou B, quando nós não sabemos mais o que vai ser da gente, diante das enfermidades que chegam até nós, quando nós não aguentamos mais as dúvidas, se vai dar certo ou não aquilo que nós tanto queremos e almejamos, buscamos, quando nós não conseguimos nos libertar dos medos, das dúvidas, dos traumas, dos vícios, do pecado. Isso gera no nosso coração amargura. Isso gera no nosso coração amargura. A palavra de Deus diz: cuide, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E devido à dureza de vida que aquela mulher recebia da sociedade, das pessoas, ela também se tornou uma mulher dura. E quando nosso coração está amargurado,
E quando do nosso coração nós começamos a produzir situações de dureza para nós e para os outros, isso é sinal que nós precisamos de Jesus, a fonte de água viva. Porque, de certa forma, aquela mulher foi dura com Jesus. E talvez eu e você, venhamos a conhecer pessoas que muitas vezes nos tratam assim com dureza. Às vezes nós conhecemos pessoas que lidam com a gente, tratam com a gente, respondem com a gente com rispidez. Pessoas que franzem o rosto porque querem demonstrar para nós que não estão satisfeitos conosco. Pessoas que torcem a boca porque não dão crédito para aquilo que a gente fala ou para aquilo que nós somos. Pessoas que dão as costas para nós porque querem mostrar claramente que não querem conversa, que não querem relacionamento conosco. Negam um aperto de mão, não nos cumprimentam, passam de largo porque não querem falar conosco. Pessoas que falam muitas das vezes de boca, mas não de coração. Falam palavras com intenção de machucar, de rebaixar, de desqualificar. Às vezes mentem, dão desculpas esfarrapadas, fazem questionamentos, não querem relacionamento com A, com B, falam palavrões, contam piadas imorais para desfazer, para desconversar. Negam pedidos que nós fazemos. Falam que não estão dispostos porque não querem ter compromisso conosco. Que criticam e fazem comentários maldosos. Porque a Bíblia diz: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a ti. Mas às vezes as pessoas, o bem que querem para si, não querem para os outros. Por que aquele está recebendo tudo isso? Não era para ser assim na vida dele. Não era para ele receber tudo isso aí. Mas querem o melhor. E às vezes estão cheias desses sentimentos ruins. E se nós conhecemos pessoas assim, nós de alguma forma temos que mostrar para essas pessoas que elas precisam de Jesus, a fonte de água viva. E temos que tomar cuidado porque essas pessoas muitas das vezes não querem reconhecer que estão tendo esse tipo de atitude, mas se mostram boas pessoas. E isso pode contaminar a nós, e de nós termos essas mesmas atitudes. Você convive com uma pessoa ruim, você convive com uma pessoa que chama palavrão, você convive com uma pessoa que tem atitudes maldosas, você vai se tornar parecido com aquela pessoa. Não tem como. De repente você, sem querer, você está falando as mesmas palavras, até do mesmo jeito que aquela pessoa fala. Tem que tomar muito cuidado. E essas pessoas muitas vezes não atentam para aquilo que estão vivendo, porque não conseguem se enxergar. É necessário que alguém fale para elas como Jesus chegou e falou, foi falando aos poucos para ver se ela conseguia entender o que Jesus falava. Tiago, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Mateus 15, 19 diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Amados, se nós conhecemos alguém que age assim, que tem atitudes assim, que tem palavras assim, vamos orar por essa pessoa, porque muitas vezes elas podem nos atingir, como diz Hebreus aqui,
Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Toma muito cuidado. E se a pessoa tem amargura no coração, então tem dureza no coração e assim age, é porque essa pessoa precisa da fonte de água viva, que é Jesus Cristo de Nazaré. São sinais que mostram. Jesus estava mostrando para ela. Terceiro e último, versículos 13 a 19. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva e jorrará para a vida eterna. E a mulher disse para ele: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: vá e chame seu marido, e volte. Mas eu não tenho marido, respondeu ela. Aí Jesus respondeu: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. O pecado na vida daquela mulher tornava obscura o seu viver, do qual ela não estava entendendo o que Jesus estava falando. Ela estava indo para o fundo do poço. Ela estava tendo atitudes que mostravam que ela precisava da fonte de água viva. E agora Jesus foi mais claro e mostrou para ela o seu pecado. Chame seu marido. Eu disse: eu não tenho marido. Verdade. Se eu tivesse 5, e esse agora com quem você está não é seu marido. Amados, muitas vezes Jesus aponta para nós e diz para nós que nós estamos caminhando para o fundo do poço, nós não atentamos. Às vezes, Jesus não está presente aqui fisicamente, como ele esteve presente aqui na fonte de água com aquela mulher, mas pelas nossas atitudes, ou então que as pessoas falam para nós, de como nós estamos agindo, é necessário que a gente entenda que a gente precisa daquele que é a fonte de água viva, para que transforme as águas mortas que estão em nós, em água viva, e que jorre para toda a eternidade. Mas é necessário também que a gente entenda que a gente é pecador e precisa se libertar do pecado, porque quando a gente insiste em viver, em continuar a viver aquela vida, não adianta, porque nós nunca seremos saciados. Jesus falou: se você continuar bebendo dessa água, você voltará a ter sede. E é exatamente isso que nós precisamos entender. É como se a gente tomasse água com a maior sede que tem aqui no sol de Itaituba. Toma toda a água para saciar a tua sede. Toma, você vai ficar satisfeito. Mas lá mais tarde, você vai estar com sede de novo. E Jesus, quando entra no nosso viver, Ele traz uma alegria para nós, que nós não precisamos mais de nada, porque Ele é a fonte de água viva em nós, Ele é aquele que cuida de nós, Ele é aquele que muda a nossa história, Ele é aquele que faz por nós aquilo que nós precisamos para saciar as nossas vontades. Não adianta você querer continuar nessa vida aqui do jeito que você está, que você não vai ser saciado, né? É como aquela pessoa que compra um celular e sai um novo modelo, você não está mais satisfeito com o teu, agora você quer um outro. Demora muito, você já está insatisfeito com o seu modelo, quer um outro. E assim, quando Jesus entra na sua vida, você tem prazer e alegria eterna no nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei o que é que você tem buscado. Eu não sei quais são as suas necessidades. Eu não sei qual é o teu viver. Eu não sei aquilo que tu tem buscado. Eu não sei como é que você está vivendo. Eu não sei o que você precisa. Mas eu quero te dizer que a fonte de água viva está aqui, presente entre nós. A palavra de Deus diz isso. Se não me engano, Mateus 18, 20, diz: onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estou presente. Ele está aqui para saciar a tua necessidade no nome de Jesus. Coloca diante dele, tá? Coloca diante dele, para que ele venha a trazer essa alegria para o teu coração. E eu quero orar pela sua vida. Não esqueça,
Não esqueça, tá? Não ignore essas palavras para que você não caminhe para o fundo do poço. A pior vergonha que eu senti na minha vida, a pior vergonha que eu senti na minha vida, quando eu não quis ouvir várias vezes o Senhor falando comigo, foi necessário eu cair no fundo do poço. E quando eu estava lá, aí eu entendi, agora eu tenho que voltar, né? Eu até brinquei lá na quinta-feira. Sabe o cachorro quando está errado, coloca o rabinho entre a perna e volta todo sem jeito? Aí eu voltei todo sem jeito para Jesus. Senhor, me perdoa, Senhor. Você pode evitar o fundo do poço. Atenta para os sinais da vida. Atenta para os sinais da vida. Talvez o Senhor queira te mostrar algo e dizer que Ele é a fonte da vida e pode mudar a tua realidade no nome de Jesus. Não sai daqui sem reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Não sai daqui sem se reconciliar com o Senhor no nome de Jesus, porque Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar o teu viver, Ele vai saciar as tuas necessidades no nome de Jesus.